Olá, boa tarde. O programa da Federação Espírita do Estado de São Paulo está no ar. Hoje nós vamos falar sobre cremação, doação de órgãos e também aquele medo da morte que algumas pessoas têm. Nós trouxemos para falar sobre esse assunto o nosso querido Edelso da Silva Júnior. Também teremos a pintura mediúnica com William Tardelli. Vamos começar? O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. E nós estamos com William Tardelli, médium de pintura mediúnica aqui da FESP, que hoje veio nos brindar com a sua presença e com toda a espiritualidade que o acompanha, não é, William? Agradeço, Silvia, o seu convite e uma satisfação estar aqui. É uma satisfação para mim, para toda a equipe que está aqui e também para os telespectadores, tá bom, William? Então nós nesse instante vamos deixá-lo aqui tranquilo, fazendo suas preces para começar e nós vamos para o outro lado do estúdio para entrevistar o nosso querido Edelso da Silva Júnior. Estamos com Edelso da Silva Júnior, que hoje vai falar sobre cremação e doação de órgãos. Ele é um maravilhoso espírita que é historiador e documentarista, não é? Tudo bem, Edelso? Tudo bem, Silvia. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez no seu programa. A alegria é toda nossa e dos nossos telespectadores, tá bom? Então vamos começar as perguntas sobre cremação. A cremação de corpos é utilizada há muito tempo? Sim, a cremação é utilizada há muito tempo. Existem alguns resquícios de informação a respeito disso na antiguidade, no período neolítico, por volta de 10.000 a 3.000 a.C., onde já se utilizava o método de cremar os corpos, até de uma forma ritualística. A cremação nesse período, ela tinha uma conotação de que se você cremasse os corpos, era uma forma de você purificar o espírito para que ele adentrasse ao mundo dos mortos limpo. Então era uma forma religiosa, vamos dizer, de alguma religião. Na verdade, assim, o conceito de religião não existia. Existia o conceito de sacralidade, ou existia o conceito de espiritualidade, a busca da eternidade que sempre permeou, que sempre esteve, que sempre foi inerente ao ser humano. O ser humano sempre buscou essa resposta da continuidade da vida, desses processos que hoje nós conhecemos muito bem. Então, a cremação nesse período era uma forma deles perpetuarem o espírito de forma sacralizada, ou seja, nós queimamos o corpo, mas também queimamos as impurezas. Ah, certo. E hoje, difere muito dessa época? Sim. Os processos de cremação hoje, ele tem... Em alguns países nós vamos ver que o processo de cremação é por falta de espaço, né? Países pequenos onde você não pode ter um cemitério muito grande, então quanto mais eles puderem cremar os corpos, muito melhor. Para algumas pessoas entendem que existe até uma questão de higiene, e isso é uma coisa discutida, hoje é uma coisa muito discutida, mas o processo de cremação hoje com certeza não tem essa conotação espiritual, ritualística que existia na antiguidade. Inumação, ou seja, o sepultamento, surgiu de que forma? O sepultamento ele já existiu também na antiguidade. Nós vamos encontrar as pessoas sendo enterradas com animais, com ossos, que era uma forma de você presentear os mortos, para que na espiritualidade, na imortalidade, eles pudessem ser reverenciados. Isso depois passou para o povo hebreu, né? Os hebreus eles sepultavam os seus mortos e mais tarde o cristianismo acabou adotando essa prática também, até por uma forma de perpetuar o dogma da ressurreição, que está muito ligado a isso. A cremação em relação a isso é muito curioso, porque assim, na Grécia Antiga também já existia a cremação. Então os povos da Grécia, de Roma, também cremavam os seus mortos, porque o sepultamento só era utilizado para as pessoas que eram consideradas indignas. E a mumificação no Egito, por exemplo, quando a gente vai lá nas pirâmides, eles dizem que eles acreditavam na reencarnação. Então eles faziam aquela mumificação toda e também deixavam junto
no mausoléu ali todos os pertences, porque ele deveria vir novamente, então já levava os pertences. Na verdade, os egípcios, eles vivenciaram, né, eles tinham uma noção de imortalidade que nós, para aquele período, já era uma noção bastante avançada. Então eles enterravam os seus mortos, eles sepultavam os seus mortos com os seus pertences, com as suas joias, que era justamente uma forma também de homenageá-los, mas uma forma de saber que ao retorno deles, esse material todo estaria disponível. Ai, tá vendo? Quer dizer, já acreditavam na reencarnação, porém de uma forma ainda materialista, vamos assim dizer, né? Exatamente. Certo. Então, há relatos de espíritos que sentem a decomposição dos corpos. Como fica isso na cremação? Olha, existe aí a gente tem que tomar muito cuidado com informações que são muito prontas, que são fórmulas para todas as ocasiões, né? Certo. No Espiritismo isso não existe. Existe uma informação em relação à cremação que vem do Espírito Emmanuel, que ele pede para que se aguarde 72 horas para ocorrer o processo da cremação. Por quê? O processo de desencarnação comum, de espíritos comuns, ele não acontece de uma forma abrupta. Nós podemos imaginar o corpo humano, o espírito, a alma, como se fosse uma residência, uma casa com vários cômodos e todos esses cômodos com as luzes acesas. Muito bem, o processo de desencarnação, ele começa a ocorrer quando você começa a apagar as luzes desses cômodos. Apaga-se um a um. E ainda assim, com todas as luzes apagadas, ainda existe o registro geral, a chave geral, que aí é o momento em que ocorre o desencarne total. Então, por isso, geralmente, esse prazo se estabelece nesse período de 72 horas. Para algumas pessoas, pode ser muito mais duradouro, mas para os espíritos comuns, aquelas pessoas que tiveram uma vida, de certa forma, regrada, cumpriram com seus deveres, esse é o prazo que se estabelece. Então, a cremação dos corpos, segundo o Emmanuel, nesse ponto de vista de 72 horas, faz muito sentido. Só que isso não é a gente não pode generalizar isso para todos os casos. Tá? Há casos de pessoas que não tiveram uma vida coerente, uma vida de crime, uma vida de sensualidade, de escravidão dos desejos materiais. Obviamente que o processo de desencarne dessas criaturas é um pouco mais delicado, um pouco mais complicado. Então o que vai ocorrer? Essas luzes não vão se apagar com tanta facilidade. Ou se consegue apagar essas luzes, a luz do quadro geral ainda continua ligada. Então o que acontece? Quando você faz o processo da cremação para essas pessoas, há uma impressão muito forte. A gente não pode falar de dor física porque o corpo físico não existe mais para eles. Certo. Mas há uma impressão muito forte e a sensação que ele tem é que está realmente sentindo em si as labaredas queimando. Agora existe um detalhe muito importante, porque isso ocorre com as pessoas que em vida não cultivaram hábitos saudáveis, né? E aí o que acaba acontecendo? Mesmo desencarnando, a pessoa não consegue se desapegar dos seus despojos, se desapegar da sua vida material. Quando se reencarna, eu costumo brincar às vezes nas palestras com as pessoas, eu digo assim, nós imaginamos que somos um carro, você recebe uma quantidade de combustível. Uhum. Se você levar uma vida normal, você vai consumir esse combustível de forma normal. Só que todos os excessos que nós cometemos, a gente dá uma acelerada nesse processo. No caso das pessoas que levam essas vidas incoerentes, em cima de crimes, da sensualidade, o combustível acaba sendo consumido de forma mais rápido, ou seja, ele vai gastando mais as peças, acaba a energia do carro, só que existe um resquício de energia que não foi consumido de forma natural. Isso é agregado ao perispírito do desencarnado. Certo. Agregou ao perispírito, a pessoa nem sabe que morreu. Então ele ainda tem a sensação de estar vivo. Então, apegado aos despojos materiais. Inclusive levando uma vida como se ainda estivesse encarnado. Nós sabemos de casos relatados aí em vários relatos do Emmanuel, do Chico, principalmente André Luiz, para Chico Xavier, né? Que há muitos desencarnados que acompanham o enterro como se fosse de outra pessoa, continuam vivendo nas suas casas como se ainda estivessem vivos.
não é? Então seria o caso desse apego. Sim, e esses casos as pessoas chegam a um estado de loucura, né? Porque não entendem o que está acontecendo, quer conversar com seus parentes e ninguém responde, se aproxima de pessoas que às vezes têm uma percepção maior, a pessoa entra em pânico, essa pessoa começa a chorar, sente uma frustração, uma dor muito grande, uma sensação desagradável. Então o espírito nessa hora vai entrar em estado de loucura e eles ficam dementes, vagando pelo astral sem saber o que está acontecendo. Delso, voltando um pouquinho, quando você disse que o desencarnado vai sendo desligado aos pouquinhos, aí pressupõe-se sempre a ajuda do plano espiritual nessa hora? Sim, sempre. Os técnicos, assim, a gente vai ver vários relatos na obra do André Luiz, né, como um todo, né, na coleção Vida no Mundo Espiritual, desde Nosso Lar, que Obreiros da Vida Eterna, né? Nós vamos ver os processos do desencarne, é como se eles fossem desligando fio a fio. É como eu disse, vão apagando uma luz de cada cômodo, né? Fica fácil o entendimento assim. Até promover o desencarne. Só que existe o quadro geral. Enquanto não desligou o quadro geral, ainda há um resquício de vida ali. Isso quando o médico já deu por falecido. Sim, exatamente. Depois que o médico decidiu, ainda existe essa parte de desligamento. Sim, quando a medicina já decretou a morte, morte encefálica. Então, a partir desse momento, os processos já estão ocorrendo. Agora, leva um tempo. Obviamente que a gente não pode, como a gente disse, não pode generalizar. Os espíritos mais evoluídos, esse processo é muito mais rápido, né? Há relatos de espíritos que, quando desencarnam, conseguem acompanhar o seu próprio enterro, sabendo que ali está o seu corpo. Ou seja, ele já... Mais lúcido, digamos, muito mais né? lúcido, né? Então, ou seja, muito mais preparado. Essa o questão... que é uma raridade, né? O que não é uma coisa assim, a gente não encontra com tanta facilidade. Mas eu acho que na medida em que a gente vai se espiritualizando, o ser humano hoje ele tem muita informação, né? Embora a informação não seja o suficiente, mas a aplicação que é muito mais importante, né? A própria noção de imortalidade, quando a pessoa leva isso a sério, que ela sabe que o corpo dela em algum momento vai deixar de existir, a pessoa ela vai cultivar hábitos saudáveis. Então o processo de desencarne dela não vai ser igual ao processo de desencarne de pessoas que tiveram uma vida completamente equivocada. Tudo bem. Agora, como nós temos pessoas que têm medo, né, da morte, que ainda não entenderam, vamos trazer o lado não tão bonito, né? Que o plano espiritual superior, que saiba fazer esse desligamento, venha nos ajudar. Digamos que a pessoa esteja num processo de obsessão. Como é o desencarne dela? Olha, nós vimos até no filme, em alguns filmes que nós passamos aqui, nós vimos esses desencarnes de quando a pessoa está praticando o mal, digamos, e também tem o caso da pessoa estar obsediada. O grau de comprometimento com essas entidades, eu acredito que é o que vai determinar a situação das pessoas no mundo espiritual. Em vários relatos que a gente vivenciou em trabalhos mediúnicos, de espíritos que estiveram vivenciando períodos de obsessão, mas períodos de obsessão porque a pessoa procurou, por causa dos seus pensamentos, por causa das atitudes que cultivou durante a vida, obviamente que no desencarne, não que ela deixa de ser assistenciada, ela vai ser assistenciada, mas o grau de afinidade dela é tanto com essas entidades espirituais obsessoras que não ocorre um desligamento abrupto. Mas isso não ocorre nem quando estamos encarnados. A gente pode ver que nos trabalhos mediúnicos, quando é detectada uma obsessão, o que o plano espiritual faz? O plano espiritual não vai lá e tira momentaneamente. Tirou. O processo de desligamento, muitas vezes, ele leva um certo tempo. Por quê? Pelo grau de afinidade que eles criaram. Então, se alimentam energeticamente. Há casos em que, se você retira a obsessão de uma única vez, você descompensa o obsediado que era alimentado pelo seu obsessor. Então, a ideia é que se doutrine, vamos dizer assim, entre aspas, a ideia é que se transforme os dois, obsessor e obsediado, para que ao desencarnar, ambos estejam em condições de ser assistenciados. A gente sabe que não é isso que acontece, não é isso que ocorre com muita frequência. Agora, desencarnou nessas condições, o que se leva em consideração é aquilo que a pessoa fez durante a sua vida. Agora, todos os vínculos obsessivos que a pessoa mantém, ela vai levar com ela no mundo espiritual, isso é óbvio. Bom, é meio chocante, o programa é preventivo, de prevenção.
O que fazer, então? É uma palavrinha que a Vamos gente... que as pessoas que nos escrevem, né, que são muitas, têm medo da morte, têm problemas de dúvida se doam os órgãos dos familiares ou não, se vai trazer um problema para o familiar. Como se comportar assim? Nós somos espíritas, né, que nós temos esse programa justamente para elucidar as pessoas e tirar o medo, né? Você acha que com a doutrina espírita dá para nós tirarmos esse medo da morte? Eu acho que a doutrina espírita ela é uma das grandes propostas que a humanidade tem em termos de espiritualização que nos oferece essa condição. E até de forma bastante objetiva, quando ela trata especificamente desses assuntos, né? Ela mantém esse contato, porque é um dos fundamentos da doutrina espírita, é a comunicabilidade dos espíritos e o processo da reencarnação. É um dos fundamentos da doutrina espírita. Então, quando a gente sabe, recebe aquelas comunicações dos espíritos que fizeram doação de órgãos e que se sentiram muito bem no mundo espiritual e que aquilo foi uma grande satisfação, ainda que em vida encarnada, durante o seu processo reencarnatório aqui, ela até teve uma vida equivocada, mas que aquele gesto de doação de órgãos, mesmo que muitas vezes não tenha vindo por desejo dela e sim através dos seus familiares, certo, ajudou e muito no mundo espiritual. Porque há mecanismos de compensação. É da lei que tudo aquilo que você dá, você recebe. Tudo aquilo que você oferece é aquilo que vai ter de retorno para você. Certo. Então, seria uma injustiça muito grande da parte daqueles que comandam tudo isso, né, através dos processos reencarnatórios, através da justiça divina, que aquilo que a gente doa em benefício do próximo, a gente não receba. Então, a morte, em várias circunstâncias em que a pessoa ela se vê numa situação em que é possível a doação de órgãos, sempre vai ser um benefício para o espírito, independente da sua condição. Das 72 horas você já falou, porque é uma pergunta recorrente sempre, né? Quer dizer que as 72 horas realmente é relativo. Quanto mais evoluído o espírito, menos ele vai precisar dessas 72 horas, né? Mas é assim, na dúvida, por que não aguardar 72 horas? Então, no caso da cremação, você acha que há possibilidade de um familiar pedir que fique 72 horas esperando? Isso pode? É possível. Todos os crematórios, eles, se é o desejo da família, fica lá por 3 dias, às vezes até mais. Ah, é mesmo? Sim, até mais. Então aquela prece que eles fazem com aquela música bonita, pode ser que o corpo não esteja sendo ali não cremado. É o momento da cremação. Não é? Não. Olha, foi bom, porque eu estou sendo elucidada, eu também não sabia. Isso ocorre depois. Aquela cerimônia é para os familiares, né? É a despedida para os familiares. Ah, entendi. Quer dizer que naquela hora, então, é a família que dá a ordem. Eu quero que fique 72 horas ou a família faz ou isso mais. Antes. Antes. Esse é um acordo que você já faz quando você contrata o serviço. Porque os serviços são pagos. Nós vamos falar das amputações. Pessoas que são amputadas, né, por terem algum problema de saúde ou mesmo por acidente, relatam que sonham, quando sonham, elas têm, por exemplo, se o membro que foi amputado é a perna, elas sonham que estão andando com as duas pernas. Isso é possível? É possível por causa do perispírito que não adquiriu ainda o formato que o seu corpo físico teve com a amputação. Nós sabemos que, através das informações de Kardec, de André Luiz, que o perispírito ele é plástico, ele é moldável. A mente faz esse processo de modelagem do perispírito. Então, ao desencarnar, quando você promove a amputação de um órgão, você vai ver relatos de pessoas que amputaram o braço e sentem que está coçando ainda e não sabe como. Por quê? Porque no campo perispiritual a amputação não ocorreu. Isso é um processo que vai ocorrendo com o tempo. Conforme a pessoa vai se acostumando com aquilo, o perispírito vai se moldando novamente e aí ela passa a não ter aquele órgão, a continuidade do órgão do braço no mundo espiritual. Mas há vários relatos, a pessoa coçando, a pessoa que amputa uma perna e às vezes ela esquece que ela amputou a perna, ela vai querer andar, porque ela sente que a perna está ali, ela cai, ela tropeça. Então há diversos relatos sobre isso, isso é perfeitamente possível. Então, devido ao perispírito ser
bastante plástico, né? Pela plasticidade então, do perispírito. Sob um comando, então ele toma forma sob o comando da nossa mente. É a mente, é a acomodação da mente. Conforme você vai aceitando que aquele membro já não faz mais parte do seu corpo, o campo perispiritual vai recebendo essa ordem e vai modelando para que no mundo espiritual também não ocorra. Isso não significa que ao desencarnar, dependendo do tipo de provação que a pessoa teve para ter aquele órgão amputado, isso não significa que ao desencarnar esse órgão não seja reconstituído no mundo espiritual. Mas é interessante, Delso, agora isso veio uma pergunta assim para você a respeito da própria cura, né? Que nós podemos, a autocura que nós podemos fazer através dos pensamentos, de levarmos ao nosso corpo um fluido vital bom, não é verdade? Sim, acredito que se a gente pega aquela obra Missionários da Luz, do André Luiz, ela é uma obra psicossomática. Ela fala muito dessa questão do pensamento, dessa questão das doenças que nós trazemos para o nosso corpo, que ela começa em processos mentais, né? Pensamentos que são cultivados. Então hoje a gente vê aí uma série de pesquisas que as pessoas acabam em universidades sobre pensamento positivo, sobre meditação, os benefícios da meditação para pessoas que têm estresse, pressão alta, diabetes, ou seja, é o controle da mente sempre. Nós não conhecemos ainda a nossa capacidade mental, mas nós podemos visualizar um pouco da nossa capacidade mental. Basta a gente ver em que condições fica o nosso corpo quando estamos irados. É certo os familiares decidirem a doação dos órgãos? Eu acredito que sim, não deixa de ser Porque hoje em dia você sabe que se você não doou o órgão, sempre existe a possibilidade dos familiares decidirem, né? Sim, eu acredito que sim, porque a não ser que a pessoa deixe isso registrado em vida, que não quer, que não autoriza. Mas se caso isso não ocorrer, eu acredito que seja um grande benefício. Primeiro, porque você doando um órgão, você está salvando uma vida. Né? O corpo físico, ele vai se decompor. Ele vai se decompor. Que utilidade terá esse corpo? Então, quando você tira uma peça sua, que está em boas condições, para uma pessoa que ainda tem um período de vida na Terra e vai beneficiá-la, por que não fazer isso? Então, eu acredito que seja uma intervenção benéfica. Aliás, esse é um processo em outros sentidos também. A gente pode ver pessoas que às vezes estão adoecendo e não querem ir ao médico e a situação vai chegando, no caso de depressão, por exemplo, vai chegando a uma situação que ela pode perder a sua própria vida, que a família tem que interferir e levá-la ao médico, às vezes promover uma internação. Não foi em benefício dessa pessoa? Por que isso não pode ocorrer com a doação de órgãos? Uma intervenção também, né? Exatamente. Após a morte. Sim, sim. Nossa, é verdade. Então, nesse momento, nós estamos sendo avisados aqui que nós temos que fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já já com vocês. O programa de TV da FESP Um Sentido para a Sua Vida agora tem o WhatsApp. Tire as suas dúvidas e faça comentários sobre a doutrina espírita através do telefone 11 99271 4646. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida, hoje com Edelso da Silva Júnior. Estamos falando de morte, cremação, doação de órgãos, né? E agora tem uma pergunta aqui sobre a continuidade. Veja bem, a continuidade da vida e sua aceitação é fruto de estudos? Acredito que não. A tendência que o homem traz de buscar essa imortalidade, ela vem desde que o homem se descobre como homem, quando ele começa a se conscientizar de que existe o céu, a terra, ele começa a entrar em contato com forças da natureza, ele começa a idealizar alguma coisa na sua mente, e essa busca da imortalidade, ela vem desde a da antiguidade. Eu acho que é um processo de intuição. O Livro dos Espíritos, ele fala muito claramente a respeito disso, naquela questão, que agora não vou me lembrar o número, mas quando perguntam aonde está gravada essa questão da lei de Deus,
essa consciência que o homem traz, essa noção que o homem traz de divindade, na consciência do próprio homem. É verdade. É inato. Nós trazemos da onde nós viemos. Então não tem como. O conhecimento, ele reforça essas questões, ele embasa melhor essas questões. E às vezes eu acho que até num momento de descrença, ele pode, descrença por diversos fatores, por alguma coisa traumática, por uma revolta da pessoa, o conhecimento pode retomar aquilo que já está dentro do próprio homem. Porque eu acredito que a ideia de que não existe nada além disso é frustrante, né? Então é intuitiva. É intuição. É o espírito mesmo que traz consigo. Isso eu acho que Deus já colocou na matriz. Tá lá. É uma gravação que você não apaga. Então, mas e aquelas pessoas que não acreditam em nada, nem em Deus? Como fica a intuição da vida passada? Você sabe que essa coisa de não acreditar em nada não é muito antigo. Isso já vem num período mais da modernidade para cá, quando começou -se a desenvolver essa coisa do ateísmo, porque até então o homem sempre viveu em função de pensamentos religiosos, desse conceito de divindade. É difícil você mensurar o que vai na cabeça de uma pessoa que diz não acreditar em nada. O que eu particularmente tenho visto em relação a isso é assim: as pessoas que dizem não acreditar em Deus, elas não acreditam nesse Deus que é muito divulgado pelas igrejas, pelas religiões dogmáticas, que de certa forma, se você levar em consideração, é um Deus muito cruel. Exato. Ele é sarcástico, ele é irônico. Castiga. Ele castiga, ele é um Deus que traz uma crueldade dentro de si. Então ele transmite isso aos seus descendentes. Então é essa visão desse Deus antropomórfico que eu acho que essas pessoas acabam combatendo. O que na doutrina espírita é perfeitamente explicado, né? Tanto que é uma das questões que mais incomodam a humanidade e o ser humano. E é um capítulo curtíssimo. O Kardec ele começa a falar sobre Deus já logo na primeira pergunta, né? E ele não pergunta quem, ele pergunta o que é extremamente importante. A gente percebe que o Kardec tinha uma noção, né? De que realmente Deus não era uma pessoa. E os espíritos eles são objetivos e ao mesmo tempo você percebe que o capítulo não se arrasta muito. Não se arrasta muito. E se nós pararmos para analisar, existe um autor chamado Yogananda, Paramahansa Yogananda, foi um yogi, ele esteve na América do Norte na década de 20, 30, fundou escolas de yoga por lá. Ele tem uma frase no livro dele que eu acho fantástica, uma explicação. Ele fala assim, muitas pessoas dizem que não acreditam em Deus, porque não existe prova, porque tudo no mundo é criado. E na verdade é o seguinte, é difícil você conceituar um ser que não tem começo, meio e fim. Como que é isso na cabeça de uma mentalidade cartesiana, de uma mentalidade racional, de uma mentalidade kantiana? Isso é uma coisa que não tem fundamento, porque tudo na vida tem começo, meio e fim. Deus não tem começo, meio e fim. Então o que acontece? Fica difícil você entrar num campo onde você esbarra e fala, daqui eu não consigo ir além, por quê? Porque eu não tenho capacidade de raciocínio para isso ainda. É verdade. Né? Então eu acho que fica muito difícil. Então, no meu modo de ver, existem alguns pontos de vista muito importantes em relação a essas pessoas que se dizem não acreditar em Deus. Essa é a minha experiência. Eu tenho visto pessoas que dizem não acreditar em Deus por uma questão emocional. A pessoa se sentiu preterida em alguma situação, perdeu algum ente querido muito bom, uma pessoa que só fez o bem, uma pessoa que estava doente em fase terminal e falou, poxa, a minha mãe foi uma pessoa boa, honesta, e eu rezei, pedi tanto a Deus para que ela não morresse, porque ela era uma pessoa boa. Deus foi injusto. Deus foi injusto e matou, então eu não acredito nele. Entendi. E por que ele deixa o facínora viver, o criminoso viver? Então você percebe que é uma coisa mais relacionada de fora o íntimo, a pessoa está revoltada. É verdade. Né? Existem as pessoas que se dizem não acreditar em Deus, não nesse Deus que as religiões dogmáticas passam. Não nesse Deus que vende terrenos no céu, que vende felicidade, que vende alegria nos templos
do cristianismo dos dias atuais. E nesse Deus a gente também não acredita. Então fica muito difícil você conceituar Deus dessa forma. E quando você vê uma pessoa dizer que não crê em Deus, porque o Deus que está sendo passado para ela é esse Deus que oferece aí um mercado de bens espirituais e materiais e um Deus cruel. Então nem eu, se for parar para pensar desse jeito, eu também não acredito em Deus desta forma. Você sabe que diante desses fatos que você está colocando, foi que nós escolhemos o tema do congresso. Certo. Sobre a fé, o grão de mostarda. Porque a fé raciocinada é importante. Nós vemos esses dois lados, pessoas que têm medo da morte e pessoas que não têm medo de morrer de jeito nenhum, colocam bombas no seu corpo porque acham que a vida futura é muito melhor do que essa, talvez, né, que esteja aqui. Então, o que você diria sobre isso, sobre essa importante condição da fé? A gente tem visto algumas pessoas afirmarem assim que a religião é responsável pelas maiores guerras na humanidade. Essa é uma afirmação precipitada. Isso não é verdade. Se você olhar, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, ela não foi provocada por religião. Não. Foram as duas maiores guerras que existiram no mundo. Verdade. Não foi provocado. Os interesses eram outros, eram interesses econômicos, políticos. Tá tudo envolvendo aí uma geopolítica por trás de tudo isso. Exatamente. Não tem nada a ver com religião. Então o que acontece? Quando a gente vê essas pessoas transmitirem esses conceitos de uma espiritualidade, se a gente olhar, por exemplo, se você transmite a uma pessoa que se ela promover um atentado bomba, como esses muitos que ocorrem, ela vai desencarnar e ela vai ter à sua disposição 70 virgens, rios de leite, de muito vinho, muita festa, vai ter isso daí é uma forma de erotização de espiritualidade. Né? Então, ou seja, você percebe que é um conceito equivocado. A religião não tem nada a ver com isso. O homem sim tem a ver com isso, é a ganância do homem. Então, não é a religião que leva as pessoas a cometerem esses atos. A religião não faz isso. O que leva as pessoas a cometerem isso é o poder que elas querem se apropriando da religião para cometer os atos que elas desejam, para dominar, para poder impor as suas ideias. Mas por trás disso não tem conceito religioso nenhum, mesmo porque o conceito de religião ele tem diversas interpretações. Academicamente falando, nos últimos 50 anos, religião tem diversas maneiras de você interpretar. O nosso conceito de religião é aquele conceito da nossa religação com Deus, da nossa religação com o Criador, da nossa ligação com o próximo. Então, para nós isso é religião. Mas tem pessoas que não encaram a religião desta forma. A religião para eles é poder, é domínio. O que eu dizer de pessoas que agem dessa forma? Só o tempo dirá, o tempo vai fazer o trabalho de transformar. É um trabalho de várias reencarnações, né? Até que a pessoa entenda o Deus misericordioso realmente, né? E os expurgos, né? Se não houver expurgos, não existiram os expurgos de capela, capela? Então, Miyashiro falou bastante sobre isso. Existiam os expurgos da capela. Eles vieram para cá porque não tinham mais condições. Tinham intelecto, mas não tinham condições. O processo no planeta Terra já está ocorrendo. Já está havendo, a limpeza já está acontecendo. Logicamente que isso é feito de forma gradativa. Né? O Armon tem um texto da década de 70 que ele diz assim, inclusive na época o criticaram dizendo que ele era o profeta da desgraça. Ele diz assim, se a humanidade não modificar o seu comportamento, daqui a um certo tempo, haverá somente 1/3 da população na Terra, entre encarnados e desencarnados. Então o pessoal, eles se preocuparam só com essa afirmação do Armon, dizendo que haverá somente 1/3 da humanidade na Terra. Mas não se prestaram atenção no detalhe mais importante. Se a humanidade não se modificar, este fato vai ocorrer. É mesmo. Então os expurgos precisam acontecer. É a mesma coisa que a segregação. Você tem que tirar alguns indivíduos da sociedade porque eles não sabem viver em sociedade. É uma forma de você reeducar. Por que isso não acontece espiritualmente? Já está acontecendo. Se não acontecer isso, o planeta não muda.
É. Se você reencarna na mesma região, por exemplo, países bélicos, como alguns países da região do Oriente Médio, onde as crianças já nascem doutrinadas, já nascem com um fuzil na mão, não vai mudar o quadro, né? Porque o processo tem que começar desde pequenininho. Por isso que o nosso processo, que começou aqui dentro da federação também, existe todo um processo de evangelização infantil, porque o processo de iniciação espiritual tem que começar na infância. Então, eles sabem disso lá, por isso que as crianças já nascem sendo doutrinadas na batalha, na guerra. Então, o quadro não muda. Então, esses espíritos precisam ser segregados. Certo. Aí haverá a mudança. E outra pergunta que é muito recorrente. Sair do corpo é uma condição normal dos encarnados? Todos podem sair do corpo? Todos podem sair do corpo desde que saibam. Algumas pessoas saem porque sabem o que está fazendo, outras saem espontaneamente, não sabem o que estão fazendo. Algumas pessoas saem do corpo através do uso de farmacógenos, ou seja, de remédios, de bebida alcoólica, de drogas, alguma coisa nesse sentido. Mas, tecnicamente, todos podem promover a sua saída do corpo. Certo. Então, esse chamado desdobramento tem vários nomes, né? Sim. Emancipação da alma, o Kardec traz no Espiritismo. Desdobramento, André Luiz e outras tantas denominações. São sempre iguais? É tudo a mesma coisa? Não. Os desdobramentos, quando são geralmente provocados através de técnicas, de condicionamentos mentais, psíquicos, as pessoas elas já têm uma programação e já sabem o que vão fazer ao desdobrar. Então, às vezes, uma pessoa, quando vai fazer um desdobramento, às vezes, se ela tem essa conscientização de que da existência desses seres espirituais que uns chamam de mentor, amparador, guia espiritual, anjo da guarda, então ela já praticamente entra em contato com esse espírito, né? Então, quando ela promove esse desdobramento, ela já está sob o amparo dessa entidade espiritual. Quando a pessoa faz isso sem esse amparo, sem essa proteção, dependendo das condições morais dela, ela pode ir para lugares não muito agradáveis e até ocorrer processos de obsessão nesse sentido, né? Certo. Tem um livro, né, do Chico Xavier, aquele que fala daquela colônia espiritual de entidades maldosas, né? E que eles realmente ficam obsediados. Sim. E agora, o que você diria, no caso, que isso eu tenho certeza que eu já ouvi muitos alunos perguntando também, né? Há possibilidade de trabalhos espirituais enquanto nós estamos dormindo? Ou seja, nós sairmos do corpo enquanto nós dormimos para fazer trabalhos espirituais? Sim, isso é muito comum acontecer, principalmente quem convive muito com trabalho mediúnico, né, com câmara de passe, sabe que ao término do trabalho no centro espírita, muitas vezes os próprios mentores espirituais se manifestam encerrando as atividades e dizendo assim, esse trabalho continuará no desdobramento do corpo físico. Ou seja, o trabalho não para ali. Os nossos irmãos espirituais vêm nos retirar do corpo para darmos prosseguimento a um trabalho que é muito maior, não tem as limitações da matéria. Logicamente que nem todos nós estamos em condições de oferecer a ajuda necessária para esses trabalhos. Porque às vezes você sai de um trabalho mediúnico, você executou um trabalho maravilhoso, mas você chega em casa, você come demais, você fica muito preso ao aparelho de televisão até altas horas da madrugada, então você dificulta uma série de coisas. Quando você está mais consciente, que você volta para sua casa, faz uma alimentação mais frugal, não dorme sem fazer a sua prece, a sua preparação, porque o Chico mesmo dizia que as obsessões elas começam durante o sono, elas são iniciadas durante o sono, no desdobramento, ocorrem os processos hipnóticos, é ali que eles vão se acercando mais prontamente da gente, que quando você volta para o corpo, às vezes você tem reações no seu dia a dia que você fala, não sei por que eu fiz isso. Porque você foi hipnotizado no mundo espiritual, você foi usado no mundo espiritual por um processo obsessivo, e no momento que essas entidades acharam que era o momento de você fazer alguma coisa para eles ou responder aos seus anseios, eles acionaram alguma coisa, um mecanismo, e a gente acaba fazendo aquilo que muitas vezes fala, não sei por que eu fiz isso, não sei por que eu agi dessa forma.
as obsessões começam no astral. Então, por isso que é importante fazer a prece antes de dormir, fazer a ligação, para que esses trabalhos no mundo espiritual, eles possam ocorrer, eu não diria 100%, mas que eles possam ocorrer a contento dentro daquilo que a gente realmente pode executar no mundo espiritual. Olha, tá vendo? Aqueles que acham que não tem trabalho no plano espiritual. Mas interessante que eu não tenho essa pergunta aqui, mas você falando, eu me lembrei que nós temos aqui o DEPOI, né, que é a chegada das pessoas quando ainda nunca tomaram um passe, é uma orientação espiritual, né, chama-se DEPOI, Departamento de Orientação Espiritual. E às vezes a gente pergunta, você foi no DEPOI? E aí o que eles falaram? É sempre. Mandaram fazer prece quando acorda e quando vai dormir. Parece que não é nada, só? né? Só. Então a gente acha pouco. É muito. Isso é muito importante. A gente está vivendo um mundo hoje, é uma loucura, né? A pressa das coisas, o corre-corre, as facilidades da tecnologia. A cada hora você inventa uma alienação diferente num jogo de computador, de celular. E você vai ver que as pessoas vão dormindo assim. A tecnologia, em vez de facilitar a nossa vida, ela deixou as pessoas mais aceleradas, mais ansiosas. Então, quando você ouve uma orientação espiritual, olha, faça o seu evangelho todos os dias. A pessoa fala, mas isso não é fanatismo? Aí a gente pergunta assim, você almoça todo dia? Você toma o seu café todo dia? Ah, sim, você está alimentando o seu corpo todo dia, não está? Por que você não alimenta a sua alma todo dia também? Então, a prece todos os dias, por que não? Ao acordar. Se a gente lê o Nosso Lar, eles fazem prece de hora em hora, eles estão lá. Existem os momentos de prece, de ligação com o mundo espiritual. É mesmo, né? Aí a pessoa, mas isso é ritual. Isso como ritual? É uma forma de se ligar, né? Exatamente. É um momento místico extremamente importante. É a hora que você está em contato com o mundo espiritual, porque é a hora que você tem mais a certeza de que você está no mundo físico, mas você pode perfeitamente entrar em contato com o mundo espiritual. E o mecanismo mais rápido e mais apropriado para nós e mais seguro é a prece. Né? Por que não se alimentar da prece todos os dias? As pessoas às vezes acham, mas isso é preguiça. Não tem preguiça de assistir a novela todo dia, não tem preguiça de olhar a internet todo dia, toda hora e a todo momento, mas tem preguiça de fazer a prece. É verdade. Você vê como que é curioso? As pessoas têm que criar o hábito. Aí quer vir ao centro, tomar o passe e achar que está tudo resolvido. Isso, é mais fácil. Nesse ponto eu acho muito importante o nosso trabalho no Espiritismo. Nós não oferecemos soluções mágicas a ninguém. Todos nós somos responsáveis pela nossa evolução. É verdade. E, aliás, Jesus disse isso, né? Cada um segundo suas obras. Assim que nós temos que batalhar a nossa evolução moral, né? Então, é interessante isso. As pessoas acham que prece ao levantar e ao se deitar é uma coisa pouca. É um alimento, e é muito. Né? Eu gostei do que você explicou, realmente. Quer dizer que pelo sono pode haver até esse processo de Eu me lembro de um caso muito curioso de uma pessoa que ela dizia assim, eu não faço prece na hora de dormir. Não, o que você faz? Eu converso com Deus, tem dia que eu brigo com Ele, eu falo, se não for legal comigo, deixou acontecer isso, isso, isso. E ela falava aquilo com uma naturalidade tão grande, que às vezes ela falava assim, às vezes eu choro muito, eu falo, Senhor, me perdoa, mas eu estou brava com o Senhor hoje. Eu falei, você fez sua prece, minha querida. Você abriu o seu coração. Melhor do que você rezasse um Pai Nosso, por exemplo, mecanicamente. Eu já fiz minha prece, eu vou dormir. E há casos que a gente ouve mais absurdos ainda, né, de pessoas que falam assim, não, mas quando a gente não faz a prece, o mentor faz por nós. Ou eu começo a fazer minha prece se eu pego no sono, não, o mentor, ele termina a prece para você. Como assim? Pior são aquelas pessoas que não dão um passo sem perguntar para o mentor, que tem que vir através de alguém e dizer o que ele vai fazer, né? Não é não? Então, aí fica difícil. Nós temos que tomar as nossas atitudes, sempre, né? Claro, senão nós não vamos evoluir nunca. Porque a doutrina espírita ajuda no momento do desencarne. Olha, eu fico pensando que quando a gente desencarna, o trabalho que muitas vezes a gente dá por não aceitar o desencarne, ainda que sejamos espíritas. Né? Se você é retido num momento de muita produtividade, estou fazendo palestra, estou cuidando da minha família, estou na flor da idade, estou fazendo, produzindo, de repente o plano espiritual
acha que o seu momento chegou, eles começam a apagar as luzes, desliga a chave geral, puf! Você morreu, você acorda, você fala, como? Peraí. Acorda revoltado. Como? Mas pera, não tem alguma coisa errada nessa história? E há muitos relatos da dificuldade que os espíritas estão encontrando para desencarnar. Mas eu dei 5.600 passes, mas eu fiz não sei quantas palestras, por que eu estou nessa situação? Por que me desencarnaram agora? Isso não pode acontecer, me devolve para o corpo que eu tenho outras coisas para fazer. É obviamente que isso deve ser muito difícil. Eu digo por mim, eu teria essa dificuldade hoje. Se eu desencarnasse de repente, eu falasse, mas poxa, peraí. Imagine. Então, se não tiver o apoio... Eu sinto assim, que as pessoas acham que leem um pouquinho da doutrina, o começo do Livro dos Espíritos, e já dizem que são espíritas. Por esse motivo, começa a dar passe. Em centros mais afastados, nós vemos muito isso. É falta de entendimento. O Armon falava que a gente tinha, nos primeiros momentos de contato com a doutrina, nós estávamos em lua de mel com a doutrina, né? Você fica fascinado com tudo, você quer fazer tudo. Você acaba de fazer o curso de passe, você já sai com as mãozinhas querendo dar passe em todo mundo. Você está sempre em prontidão, você quer fazer trabalho mediúnico, você está empolgado. E quando, depois de todo aquele conhecimento e preparo que você recebeu, a vida começa a despejar em você os seus compromissos, os seus resgates. Aí a gente é como o casamento, né? Você sai da fase da lua de mel, da paixão e começa a entrar numa outra fase de entendimento de que a vida tem os seus problemas e precisam ser resolvidos. E nós espíritas não somos privilegiados em momento algum. Um centro espírita, para ter assim uma credibilidade, ele tem que primeiro ensinar, né? Fazer a reforma íntima e tal. Porque eu achei tão interessante, porque aqui na Federação tem pessoas que reclamam, mas aí saem, vão para outros centros, né? Vão estudar em outros centros, que em 2 anos eles já estão dando passe, tudo e tal, que acho que é mais rápido, que eu não posso esperar tanto tempo. Aqui não, é demorado, porque o médium, nesse tempo todo, de 7, 12 anos de estudo e de prática da reforma íntima, ele já, pelo menos, está mais preparado para o que vai fazer. Mesmo assim, existem os dirigentes sempre observando, retirando o médium de algum trabalho, colocando para tomar passes, né, para ser assistido no que ele for precisar, né, no caso, se estiver doente. Aqui, quando o médium, por exemplo, fica doente, ele é convidado a tomar outros passes. Temos o P3F, vários tipos de passes. Está cuidando dele, né? Tem que cuidar do médium também, não é verdade? Essa é a verdadeira caridade. Não adianta só mandar embora, você não está bom, então não pode dar o passe. Não, tem uma outra sala que você pode tomar o passe. Então, eu acredito que os centros espíritas, eles crescem quando existe essa organização maior, não é? E com tudo isso vai tirando o medo de não se ter trabalhador, porque é importante isso. Tem alguns telespectadores que não são nem espíritas, então eles estão ouvindo isso. Naturalmente, nós temos que passar essa credibilidade, né? Porque o centro espírita, claro, tem centro espíritas que faz tudo errado, como tem católico que faz tudo errado, como tem... Todas as religiões têm as pessoas sérias e as não sérias. E aqui, às vezes, a gente é muito criticado. O próprio Edgar Armon foi muito criticado por ser severo, por ser disciplinadíssimo. E nós continuamos até hoje, porque o que nós observamos? Que o centro espírita que não tem disciplina, não dá um bom passe, não vai para frente, ou seja, logo ele fecha. A gente já viu isso, né? Essa estrutura que o Armon deixou na federação, ele facilita o crescimento com unidade, né? É interessante, a gente vê alguns trabalhos que ocorrem em algumas casas espíritas, a gente fica muito contente que vê o trabalho muito bem estruturado, principalmente trabalhos relacionados à cura, né? Que você vê que não tem um médium principal, quem é o médium de cura? Isso. Olha, não tem, aqui todos os que estão no trabalho, na corrente, são médiums. Obviamente que um ou outro tem mais fluido para cura, sim, mas não se destaca esse, porque olha, ele é o médium de cura. É aquela história da união faz a força. Exato, o conjunto é mais importante. Nós temos trabalhos, Edelso, que tem 15 médiums trabalhando nos trabalhos de cura, né? Então, isso é importante passar, sabe? A disciplina, para aqueles que venham à casa, querem estudar, porque eles
querem estudar. Não sei, o nosso programa dá muito incentivo ao estudo e parece que as pessoas gostam. Não é só estudar um ano, achar que entende tudo, não é? Durante esse ano, o que nós recomendamos? Que faça só aquele ano, sozinho, estudando, pesquisando, perguntando algo para os expositores ou para nós aqui no programa, se não entendeu. Porque isso tudo vai dar essa maturidade espiritual tão importante. Mesmo porque a pessoa pode chegar à conclusão de que aquele não é o caminho para ela. Exatamente. Não é melhor ela chegar antes de começar a pegar as tarefas e falar, olha, eu cheguei à conclusão de que isso aqui não é para mim, eu acho que eu vou para um outro segmento religioso. Não tem problema. Então nós hoje falamos sobre o medo da morte, sobre doação de órgãos, sobre cremação, né? A nossa ideia é que você, querido amigo de casa, tenha despertado para aprender mais, para perder o seu medo e dar um sentido para a sua vida, tá bom? Muito obrigada, Edelso. Eu que agradeço. Eles já estão me avisando que acabou o nosso tempo, mas vocês terão o Edelso mais vezes no nosso congresso. Ele vai falar sobre terrorismo, né? Vamos tocar o terror, como diz no popular. Então, em 2017. Tá meio longe, acho que o Edelso volta antes disso aqui, tá bom? Muito obrigada, Edelso, obrigado, por tudo. Silvia, muito obrigado. Vamos para mais um intervalo, mas voltamos já já com vocês. Bem, o trabalho, né, de assistência espiritual, assistência educacional, assistência social que existe aqui em São José, na verdade começou com um gesto de caridade, né, que foi da dona Maria Marcondes. Ela viúva, sem filhos, né, e desencarnou em 1953 e resolveu, né, ninguém sabe ao certo, mas ela legou todos os seus bens que existiam aqui em São José e também em São Paulo para a Federação Espírita na época. As creches de São José dos Campos cresceram e receberam o reconhecimento dos órgãos públicos municipais devido à excelência do trabalho realizado junto à comunidade local. Hoje, a creche Meimei atende em período integral a 165 crianças de 4 meses a 5 anos de idade, oferecendo 4 refeições diárias e apoio sociofamiliar. São ministradas aulas de educação infantil dentro da grade curricular e nos padrões exigidos pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que a maioria dos alunos, quando saem para o ensino fundamental, já estão alfabetizados. A partir de 1997, deu-se início ao atendimento, foi feito um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então nós começamos com um atendimento a poucas crianças ainda, mas era o centro de convívio, crianças carentes de 7 a 14 anos. E esse centro de convívio ainda foi até 2008, né? Depois parou o atendimento, nós continuamos só com a creche. A partir do ano 2001 é que firmou-se o convênio com a Secretaria de Educação e criou-se o SECOI, né? Que é basicamente a creche Meimei. Começou com 65 crianças, hoje nós temos 165. Né? São todas crianças filhas de mães trabalhadoras e hoje em dia já é feita uma seleção as inscrições são feitas pela própria Secretaria de Educação. Né? Nossas professoras, auxiliares e educadoras, bem como a equipe técnica e de apoio, recebem formação continuada e capacitações com profissionais competentes. Temos hoje a certeza de contarmos também e principalmente com o seu apoio, incentivando o crescimento e a valorização de uma importante obra socioeducacional dentro dos padrões de qualidade que caracterizam os trabalhos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Um trabalho que é pautado no amor, na caridade, né? A gente acredita que essa é a filosofia da Federação Espírita e nós procuramos manter toda esse conjunto, né, esse conjunto harmonioso, vamos dizer assim, que envolve não só o trabalho profissional das pessoas que aqui estão, mas também o trabalho voluntário daqueles que trabalham envolvidos com os mentores. Você poderá nos ajudar a dar continuidade nesse trabalho fazendo uma doação.
no Banco Bradesco, agência 0449, dígito 9, conta corrente 200008, dígito 3. E durante o programa, nós vimos o William pintar essa linda tela, né? E estamos, assim, muito felizes e satisfeitos. William, nós gostaríamos que você nos dissesse como você pinta, com que tipo de mediunidade que você acha que você pinta? Olha, eu sinto uma vibração. Uma vibração. Né? Lógico, a imagem ela vem aparecendo bastante na minha mente, no caso o farol, que é muito frequente, e uma vibração agradável que me indica que realmente é isso que eu vou pintar, né? Que é esse trabalho. Então é uma vibração como um todo, né? Isso, eu me sinto envolvido por essa vibração. Então você pinta por intuição, no Isso. caso. Muito bom. Um dia nós vamos fazer um programa para vocês, queridos amigos de casa, só sobre intuição, para vocês entenderem direitinho qual é a diferença entre intuição e inspiração, não é? Não é bom? Tá bom, William, muito obrigada, viu? Por você ter vindo pintar essa tela maravilhosa. Os nossos telespectadores gostam muito da pintura mediúnica. Eles ficam até bravos quando a gente não mostra o quadro completo, viu, André? Então, por favor, pegue o quadro completamente. Tá bom, então, William, muito obrigada. Esperamos você mais vezes aqui, tá bom? Eu agradeço muito, Silvia. Grande prazer. Então, nesse instante, nós vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida. Contamos com a sua audiência na próxima semana, sexta-feira, aqui no mesmo canal, na TV aberta, às 12 horas da sexta-feira. Muito obrigada.